a aula falando agora sobre os switches, né? Na aula passada nós falamos sobre o roubo. Esses equipamentos, hoje, tá em grande uso. Dificilmente a gente vê os roubos, agora só os switches. Na nossa escola nós temos os switches compartilhando essa internet. Então imagine o seguinte, nós temos o switch, né, que ele chamou de ponte aqui, ó, no desenho, o ponte, e dessa ponte, né, desse switch, ele vai, se encaminha para um hub, e desse hub ele compartilha com a internet com os outros computadores, por exemplo. Certo? Então, os switches são equipamentos que surgiram para permitir a ligação de redes de forma mais rápida e eficiente. O interessante do switch é que ele tem o poder de ligar você a um único computador. O problema é que se eu mandar aqui do switch, mandar um sinal para um computador aqui, o robot vai fazer o seguinte, ele vai mandar para todos. Né? A função do robot é mandar o sinal para todos ao mesmo tempo. E o switch não, ele vai exatamente identificar qual é o computador que eu vou chegar lá, com o sinal. Então, o nome adotado na época do seu lançamento, por volta lá de 1995, era ponte. Né? E nos livros hoje a gente geralmente encontra esse nome, ponte, e não switch. A ponte era um equipamento caro e dotado de poucas portas, enquanto o robot era um repetidor que custava em torno de R$ 600 na época. E o switch, Ave Maria, era muito caro. Então, era um custo muito alto para se comprar um switch. Então, ele colocou aqui na época que ele custava em torno de 2.500. Mas hoje no mercado a gente encontra ele bem mais em conta, né, para atender a demanda do mercado. E outra coisa, o número de portas de um switch aumentou bastante. Então, existem, por exemplo, switches hoje que eu posso conectar 16 computadores. Né? Mas se bem que hoje nós temos a questão da rede sem fio. Então, existem duas redes nessa figura aqui, duas redes interconectadas por uma ponte. Então, veja que a ponte é o switch, está aqui. Então, nós temos a rede 1 e a rede 2. E veja que na rede 1, para mim entrar na rede 1, eu tenho um roubo. Né? Hoje, não necessariamente precisa ter, certo? Não necessariamente precisa ter. Porque muitas vezes hoje a gente coloca um roteador no lugar dele. Como o próprio nome sugere, a ponte interliga duas regiões. Pode também ligar mais de duas redes. Aqui eu só tenho duas, mas como eu disse, o switch aqui, ele pode ligar várias redes, né? 16, por exemplo, 24, se eu não me engano, ele pode conectar. Depende do tamanho do switch, de quantas portas ele tem, certo? Então, é uma coisa, hoje em dia está bem mais avançado essa questão dos switches. Fora que a velocidade que ele trabalha é bem mais rápida do que o robot, né? Então, o switch, dada a sua capacidade de processamento, envia os quadros, ou seja, os arquivos, né, somente para a porta de destino. Ao contrário do robot, como eu já tinha falado, que envia essas mensagens, né, esses arquivos, para todos os computadores da rede. Isso tem um custo computacional muito grande, né? Então, por exemplo, nesta figura aqui, ó, eu tenho o meu switch, está vendo aqui em cima, o meu switch,
E o meu switch está interligado aqui com vários computadores, certo? Então, por exemplo, eu posso, do computador A, enviar uma mensagem, por exemplo, para o computador H. E o que é que o switch faz? Ele identifica para quem eu quero mandar a mensagem, certo? E ele vai direto no H, certo? Então, o switch nos possibilita exatamente essa conexão direta, né, com o desejado. Diferente do roubo, que o que é que ele iria fazer? Ele iria mandar mensagem para todos os computadores e só aí depois ele iria identificar para quem era o correto, certo? Então, o bom do switch é esse, é que ele pode transmitir sem se preocupar com os outros canais. Então, se eu quero me comunicar aqui do computador A para o computador E, certo? O switch faz essa ligação direta, certo? Então, é algo bem mais além do roubo, certo? Então, por isso que tornou-se o roubo em desuso. Mas a pergunta é, como é que o switch faz essa comunicação? Mas como o switch consegue enviar para a porta correta, onde está o computador que precisa receber esse quadro? Né? O quadro que a gente falou nas aulas passadas são os arquivos que a gente quer enviar. Bom, cada computador, né, tem o seu MAC. Quem mexeu alguma vez no computador, começou a fuçar lá de alguma forma, lá tem na parte de redes, né, vocês vão se deparar com o nome MAC. O MAC de destino, o MAC de origem. Então, os quadros são formados por pequenas estruturas chamadas de campos. Então, dois campos desses aí, pessoal, são exatamente o MAC de destino e o MAC de origem. Então, vocês não vê, mas quando vocês clicam para enviar alguma mensagem, automaticamente vocês estão se identificando na rede, né, mandando o MAC de destino e o MAC de origem, que é o seu computador. Então, quando eu quero enviar uma mensagem para um computador F, por exemplo, eu preciso identificar na rede qual o destino dele, certo? Qual o destino dele. Então, geralmente, imagine, por exemplo, um e-mail. Não é o caso aqui utilizando o Suite, mas para me mandar um e-mail, eu preciso identificar qual o endereço da pessoa, não é? Aqui do mesmo jeito. Na rede, eu preciso identificar exatamente qual é o meu MAC de destino, certo? E automaticamente com a mensagem de MAC de destino, a gente vai mandar o nosso MAC de origem. E aqui são outros campos que precisam ser preenchidos também pela nossa rede, que a gente vai falar mais à frente sobre eles. Bom, outro conceito importante é que os switches funcionam na camada 2, né? A camada que a gente falou, a camada de enlace no modelo OSI, pessoal. Pois ele tem inteligência suficiente para receber o quadro, recalcular o CRC, né? Abrir, checar o endereço de destino e encaminhar para o computador correto ou a porta correta. Então, o switch ele trabalha na camada de enlace, tá? Essa camada ela é responsável exatamente para de identificação desse MAC,
de cada computador. Então, os switches mantêm uma tabela interna, né, dentro do aparelho, onde ele recebe, né, os campos aí do Mac, das interfaces da rede dos computadores. Então, essa tabela é consultada assim que o switch recebe o quadro. Pessoal, só para ter uma ideia, quando você instala um switch, por exemplo, na sua casa, automaticamente ele faz uma leitura de todos os computadores que estão, por exemplo, na sua residência. Né? Se for, lógico, o switch aqui que a gente está falando é o cabeado. Então, todos que se conectarem com ele, ele vai fazer o reconhecimento do MAC de origem, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e se eu tiver com o meu computador conectado nessa rede, automaticamente ele já tem na sua tabela, né, no seu quadro lá de informações, o meu MAC de origem do meu computador. Automaticamente já tem. Então, quando eu quero me comunicar entre dois ou mais computadores, então aí ele vai buscar na sua tabela, né, o MAC de destino e verificar se tem lá. O único problema é que se ele não tiver um MAC de destino, o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar para todos os outros ao mesmo tempo. Esse é o único caso que o switch faz. Quando ele não identifica um MAC de destino, então ele manda mensagem para todos os computadores da rede para ver qual é o correto. Então, o que é que ele faz? Ele abre o quadro, né? Abre a mensagem, lê o campo MAC de destino e verifica na tabela qual suas portas está associada àquele endereço. E daí ele faz o devido encaminhamento. Pessoal, e ele vai atualizando isso aí rapidamente. Em torno de 2 segundos, ele vai sempre atualizando o que ele tem na rede. Ele faz essa checagem aí, né, dessas informações. Então, uma situação em que o switch encaminha o quadro para todas as portas é quando ele não encontra sua tabela ou endereço que recebeu. Pronto, foi exatamente o que eu falei há pouco sobre a questão do switch. Então, quando ele não encontra esse computador de destino na sua rede, então ele envia mensagem para todos ao mesmo tempo. Então, aí ele faz uma função de um roubo, por exemplo, nesse momento, tá? Mas só quando ele não encontra esse computador de destino na rede, certo? E como eu disse, ele faz geralmente a atualização a cada 2 segundos das suas portas. Por isso que, quando você olha lá atrás, tem sempre uma luzinha piscando atrás do switch, porque ele está lá em trabalho constante, né, com suas portas. Então, basicamente, os switches podem funcionar de duas formas. Então, aqui são as formas que o switch trabalha. Sem interrupção, certo? Nessa forma, o switch encaminha quadros imediatamente após receber o campo de MAC de destino, né, e origem, então, sem fazer verificações. Essa é a maneira mais rápida que o switch faz. Quando ele já identifica o MAC de origem e o MAC de destino na rede, na sua rede, certo? E temos ainda o que armazena e encaminha. Esse método, o switch, espera chegar a todos os campos, faz as verificações de erros e encaminha para a porta correta. Então, o switch trabalha de duas formas. Quando vocês ouvirem uma pergunta, como é que o switch trabalha? Então, ele trabalha de duas formas. Sem interrupção, aquele que identifica já o MAC de destino e de origem, certo? E o método que ele espera chegar a todos os campos, né? Faz a verificação de erros e encaminha para encaminha para a porta correta.
Então, você pode configurar ele para trabalhar de duas formas, certo? E aí, você que vai escolher a melhor maneira de se trabalhar com o switch. Muito bem, os switches são encontrados no mercado com várias quantidades de portos, como eu já disse. E também varia na sua taxa de operação. Lembra que os robôs, eu falei que eu tinha aí de 10 a 100 megabytes por segundo? Tá? Os switches eles podem chegar a gigabytes, certo? Dependendo da sua configuração hoje. Então, ele veio tornar o robô em desuso, né? Então, entre escolher o switch e o robô, você já sabe qual que você iria escolher, certo? Então, com a evolução da tecnologia, é comum encontrar switches trabalhando de 10, 100 e 1000 megabytes por segundo. Aí eu fazendo a conversão, eu transformo em gigabytes, certo? Então, por isso que ele colocou aqui o nome de switch gigabyte, porque isso é uma comunicação muito mais rápida, né? Isso faz com que, por exemplo, eu estou aqui na minha residência e posso me comunicar diretamente ali em outra rede, que é a rede, por exemplo, lá da escola, bem mais rápido, né? Graças também aos switches. Bom, falando agora dos roteadores, né? A gente viu que a importância dos switches e junto com os switches também vieram os roteadores, né? Os roteadores, seguindo aí a ordem de funcionamento nas camadas, a gente viu que o robô funciona na camada 1, ou seja, na camada física. E os switch funcionam nas camadas 1 e 2, que é na camada de enlace, né, e a camada física. Já os roteadores, bem diferente dos dois anteriores, eles vão trabalhar na camada de rede, na camada 3, né, fazendo com que essa comunicação se torne mais fácil para os dispositivos que estão conectados nessa rede. Mas eu posso dizer a vocês que os dois trabalham bem, o switch, né, e os roteadores. Imagina agora na figura que a gente viu, com o switch e o robô, e no lugar do robô, você imagina agora um roteador, certo? Bom, então, os roteadores são também equipamentos do tipo ponte, né, assim como o switch, né? Assim como estudado na sessão anterior. Entretanto, os roteadores operam na camada de rede do modelo OSI, camada 3, como eu já tinha dito. São os responsáveis por fazer o roteamento dos pacotes de IP, que é um protocolo da camada de rede. Vocês vão, a partir de agora, ver muito falar sobre IP e também sobre o TCP, certo? Por quê? Porque é esse camarada aqui, certo? O IP, que faz a gente se identificar na rede, tá? É ele que nos identifica na rede. Então, na figura 3.8, você pode observar um roteador ligado a uma nuvem. No caso, a nuvem aqui é a internet, certo? E esse roteador vem simbolizar, vem simbolizar a nossa porta de entrada, por exemplo, na nuvem, na internet. Então, nele, no roteador, certo? É que eu tenho todos as meus IPs, né, de origem que eu tenho no meu computador, que eu tenho no meu celular, certo? Encaminhado para
nuvem. Então, veja que quando eu saio da minha rede aqui local e vou para a rede na nuvem, que é a internet, quando eu passo pelo meu roteador, eu vou deixando o meu IP registrado, certo? Assim como eu preciso identificar o meu caminho de origem para onde eu quero chegar. Então, se eu quero acessar, por exemplo, um YouTube da vida, eu, ao clicar no meu YouTube, lá, eu me identifico para o meu servidor onde está o YouTube, certo? Então, esse roteador faz exatamente esse caminho para a nuvem, certo? A grande diferença entre uma ponte switch e um roteador é que o endereçamento que o switch utiliza é da camada de enlace, né? O endereço MAC, como a gente falou, o endereço MAC das interfaces de rede. Já o roteador, ele funciona na camada de rede e utiliza outros sistemas de endereçamento, que é o endereço IP, como eu já tinha falado. Então, pode ter certeza aí que no seu equipamento agora que você está utilizando para assistir essa videoaula, você tem um endereçamento de IP, você se identificou na rede, certo? E você tem o seu MAC, que é aí no seu dispositivo. Então, a sigla TCP/IP, ela indica o uso de dois protocolos, operando em camadas diferentes. O TCP opera na camada de transporte, tá? Então, o TCP, ele opera na camada de transporte e o IP na camada de rede. Então, para ter toda essa identificação de onde eu estou saindo, para onde eu quero chegar, eu preciso ter essas configurações. A gente não vê, mas quando a gente envia uma mensagem, né, para um servidor dizendo que eu quero acessar aquela página de internet, por exemplo, eu mando a mensagem, né, a gente já viu isso nas aulas anteriores, eu mando a mensagem, ele me avisa que recebeu a mensagem, certo? E retorna com o que eu quero ver naquela página. Isso aí, para fazer toda essa comunicação, eu tenho a camada TCP/IP configurada nesse momento aí, para que eu tenha acesso a essa página. Então, por isso que a gente consegue muitas vezes identificar infratores na rede, né, hacker nessas redes. Por quê? Porque eles deixam rastro exatamente desses protocolos aí, que é o TCP e o IP. Tá? Um trabalhando na camada de transporte e o outro trabalhando na camada de rede. Para quem não lembra dessas camadas, volte na nossa aula anterior, né, quando eu falo do modelo OSI, que tem falando de todas essas camadas aí. Então, o endereço IP, pessoal, ele é definido em classes, certo? Então, essas classes são exatamente aqui esses roteadores aqui, ó, tá vendo? A, B, C e D, que a gente chama de classes. Cada classe possui uma faixa de endereçamento e é destinada a algum tipo de rede. Então, vocês vão ver a numeração, por exemplo, 1.2, 128.344, né? 122, 345. Vocês vão ver essa numeração aí, exatamente no. Você abrir seu computador e for lá nos componentes de rede, vocês vão ver geralmente o endereçamento desse tipo, né? Identificando a sua rede, certo? Identificando qual o número da sua rede. Então, isso aí é que faz com que
você se identifique na rede. E essa rede, ela é individual, certo, pessoal? Ela é individual. Então, por exemplo, eu tenho aqui o A, você pode ter certeza que essa classe A, né, desse roteador A aqui, é diferente desse roteador B, que é diferente dos demais, certo? Então, essas redes, elas são individuais, certo? Então, você pode observar a existência de um quadro, né, de redes locais interconectadas por roteadores. Então, cada rede aqui tem a sua numeração, tem a sua particularidade. Então, na camada de enlace, de cada computador de cada rede possui o seu MAC. Então, vamos entender o seguinte: eu tenho o meu roteador com a minha numeração, né, da minha classe, e cada computador eu tenho a numeração do MAC. Então, você imagine aí, eu vou mandar uma mensagem para alguma pessoa e eu não quero me identificar. Na mensagem lá, por exemplo, do e-mail, quando eu vou para a nuvem, por exemplo. Mas você pode ter certeza, embora você não se identifique, né, com o seu nome, mas lá no seu pacote vai o seu endereço, né, de TCP para identificar a sua rede, e junto também vai o endereço do MAC, que é o MAC do seu dispositivo, no caso aqui do computador. Esse endereço, né, como ele diz aqui, é válido dentro de sua própria rede. Então, esse endereço do seu computador, você pode ter certeza, ele não muda. Ele não muda, certo? Sempre será esse. Então, você vai ficar conhecido na rede com essa sua numeração. Então, na camada de rede, cada estação tem um endereço de IP definido para que ela possa se comunicar com as outras redes. Então, se eu estou aqui, por exemplo, nesse computador na rede 1 e quero me comunicar com o computador da rede 3, por exemplo, que está aqui do outro lado, eu vou ter que passar por todos esses enlaces, né, por todas essas classes aqui, para poder chegar. Identificando o MAC que eu quero mandar, né, de destino, então, se eu estou na rede 1 e quero ir para a rede 3, eu preciso identificar, tá? Qual é o meu IP de destino, né? Qual é aqui o roteador, até chegar no meu endereço MAC do meu computador. Então, veja o trabalho que nós temos feito rapidamente aí por equipamentos, né? Por roteadores e por switch, certo? O quanto isso é rápido para a gente se comunicar, né? Veja o avanço dessas redes de computadores que nós temos hoje. Um exemplo básico de como funciona o roteador é você imaginar o seguinte: que um dos computadores da rede 1 tem um endereço de IP. Ah, veja só o endereço que eu falei para vocês: 192.168.315. E um dos computadores da rede 2, então no caso, está aqui a rede 1 e eu estou indo para a rede 2. E a rede 2 tem um endereço 172, né? Veja que eu não estou falando ponto, mas ponto 15, ponto 20, ponto 8. Veja que os endereços são diferentes, tá vendo? Então, eu quero sair da rede 1 e ir para a rede 2. Então, será necessário fazer um roteamento, pois as duas camadas, né? As duas camadas, elas possuem endereços diferentes. Então, elas estão separadas, mas elas podem
se comunicar, né, através dos roteadores. Por quê? Porque eu preciso identificar o meu MAC de destino. Se eu preciso identificar o meu MAC de destino, eu também preciso identificar o meu IP de destino também. Então, nesses pacotes, nesses quadros que a gente envia, pessoal, a gente, a gente precisa identificar exatamente todas essas informações, né? Então, para mim transmitir diretamente para o roteador, eu preciso identificar qual é, quais são esses endereços, quais são essas informações. Então, essas informações precisam ser conhecidas pela minha rede, certo? Então, quando eu clico, eu digito o endereço, aí eu já estou falando na nuvem, né? Não numa rede local, porque isso aqui é um exemplo de uma rede local, por exemplo. Mas quando eu digito o endereço de uma página, eu estou identificando aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, tá bom? E aí é que eu consigo caminhar, né? Eu consigo transportar as informações pela rede. Mas beleza, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse software de rede. Nada diferente. Sem esse software, por exemplo, eu não conseguiria, não adiantava de nada esses equipamentos se eu não tivesse esse software. Tá? Esse software a gente vai focar exatamente nos sistemas operacionais de rede. Não, a gente não vai se aprofundar, por enquanto, nos aplicativos para as redes, e que são os antivírus, são aqueles softwares de música, o antigo MSN, e por aí vai. Software de segurança também e acesso de rede. A gente não vai focar, por enquanto, nos sistemas operacionais, né, o Windows, o Linux, tá bom? Os sistemas operacionais de rede são produtos de software que têm duas funções. A primeira é funcionar como um sistema operacional comum, fazendo o controle dos recursos do computador, né, servidor, como o acesso a discos rígidos ou memória. Pessoal, algumas empresas, elas precisam armazenar suas informações. Lembram que eu falei, por exemplo, que um supermercado, por exemplo, ele precisa ter acesso ao banco de dados das suas informações, né? Então, aqueles caixas, por exemplo, seu sistema está interligado a um banco de dados. Mas alguém lá no escritório precisa, por exemplo, ter acesso a essa informação do banco de dados. Alguém no escritório do supermercado. Então, ele vai identificar aonde está o servidor com essas informações. Para isso, eles precisam de um software, né, que encaminhe eles a esses servidores. Tá? Então, você imagine aí, para mim padronizar isso e chegar a esses computadores, eu preciso utilizar exatamente um sistema que controle essas informações, né? Por exemplo, o meu computador que é do Windows, ele pode se comunicar com o servidor que seja, sei lá, que seja do Mac, por exemplo, ou de um Linux. Então, esses sistemas, eles são padronizados, certo? Então, a segunda função é fazer o controle do uso das redes que estão instaladas, né? Por exemplo, os sistemas operacionais podem controlar se você, como usuário da rede, pode ou não ter acesso a um arquivo. Então, eu, por exemplo, na minha rede, eu posso dizer
se meu funcionário pode ter acesso ou não à minha rede. Uma situação da escola, por exemplo, na escola a gente tem uma rede lá que os alunos não têm acesso nessa rede. Por quê? Porque se eles tiverem acesso a essa rede, eles podem ter acesso às informações da escola, né? Isso é a questão de segurança. E se for a rede de internet, por exemplo, com muita gente acessando, então o trabalho se torna improdutivo. Então, graças a esses serviços, né, é que a gente pode controlar melhor a nossa rede, né, graças aos softwares de rede. E aí eles se classificam aqui de ponto a ponto, como mostra a figura. Esse aqui é o de ponto a ponto. Tá? Nessas redes, os sistemas operacionais instalados em todos os computadores são do tipo cliente. Então, é como se a gente só tivesse nosso laboratório, por exemplo, de informática. Nós só temos computadores lá classificados como cliente. Não é definido um computador específico para controle dos recursos da rede, como uma impressora, por exemplo. Então, lá no nosso laboratório, todos os computadores lá são clientes, certo? E, diferentemente, ele opera um sistema Linux, para quem não conhece o Linux educacional, né? Para que, mesmo que não fosse o Linux, mas se tivesse um Windows também, eles iriam se comunicar normalmente, graças a esses protocolos que a gente utiliza, né? Como ele coloca aí, pode ser um Windows, pode ser um Linux, pode ser um Mac, e aí por diante, tá? Já no cliente-servidor, já no cliente-servidor, né, os sistemas operacionais dessas redes são cliente ou servidor. Como mostra aqui a figura, eu posso ter, por exemplo, um servidor que possui um sistema operacional que guarda informações, por exemplo. Ele dê acesso a algumas informações apenas para alguns respectivos clientes, por exemplo. Então, os computadores cliente-servidor, né, as redes, aliás, as redes cliente-servidor, eles têm tanto clientes como têm os servidores, né? Essa é a diferença aí. Ponto a ponto, nós só temos aqui, como mostra a figura, apenas clientes, apenas computadores. E cliente-servidor, né, nós temos os computadores e temos os servidores. Professor, para que esses servidores? É como eu disse, eles servem para armazenar informações, fazer o tráfego de informações. Imagine que você tem a quantidade de filmes aí guardados. Então, onde ele, em vez de ficar guardado no seu computador, que seu computador não tem espaço suficiente, ele vai ficar guardado no servidor, certo? Então, os computadores clientes possuem sistemas operacionais do tipo cliente, os mesmos usados nas redes ponto a ponto. Eles requisitam os servidores ou os recursos da rede, como arquivos, né? Como eu falei aí, pode ser de música, pode ser de filme, pode ser impressoras, internet, né? Tudo isso pedindo aos servidores. Os servidores rodam sistemas operacionais servidor, como, por exemplo, o Windows, né? O Windows Server. Hoje a gente tem mais atualizado aí como servidor para essas informações. Essas informações, elas podem ser as mais variadas possíveis, ok? Então, isso aí tem nos ajudado bastante nos dias atuais.
Bom, esses servidores permanecem todo o tempo rodando. Pessoal, esse servidor, e aí eu quero dizer a vocês, eles, muitas empresas não desligam, eles ficam 24 horas ligados. Por exemplo, no hospital. Imagine aí um hospital informatizado e lá ele tem servidores com todas as informações, né? Seja do paciente, seja o tratamento do paciente, seja o médico que atendeu o paciente. Então, todas essas entidades, elas estão lá armazenadas dentro do servidor com as respectivas informações, né? Então, esses servidores, eles trabalham aí direto, né? Um exemplo de serviço é a autenticação dos usuários que querem entrar na rede. É verdade. Toda vez que você vai entrar numa rede, você precisa se autenticar, né? Se você vai entrar na internet, embora que você já esteja conectado direto aí, mas tem uma autenticação. Você precisa, né? Quando você vai entrar, por exemplo, na rede da escola, da sua escola, a primeira vez você precisa se autenticar para identificar na rede, tá? Então, essa é uma maneira de mostrar que o servidor está trabalhando diretamente ali, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, fala com a gente no fórum, tá? Vou estar à disposição de vocês para eventuais dúvidas, tá bom? Então, valeu e até a próxima. Pronto, Mariana, era isso que eu queria falar sobre os switches, os roteadores, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Beleza? Qualquer coisa, estou à disposição. Vou para outra aula ali com o pessoal do terceiro ano. Então, valeu e até a próxima. Ok.